No dia 25 de julho é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. No Brasil, o dia 25 de julho também foi oficializado como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. Mas o que isso representa? Quais os desafios das mulheres negras, indígenas, que elas ainda enfrentam no serviço público de Blumenau? E qual é o papel do sindicato nessa luta por igualdade e por respeito? É sobre isso que nós vamos falar hoje no Fala Mais Sintraceb. Fala mais! Fala mais. Fala mais. Fala mais! Fala mais. Fala Mais! Fala mais. Fala mais. Fala mais! Fala Fala Mais! mais. Mais. Fala mais! Sintraceb. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Fala Mais Sintraceb. Eu sou Cleide, diretora da pasta de combate à discriminação, sou uma mulher branca, 57 anos, 1,60 m de alturas, tenho cabelos grisalhos, cacheados, longos, hoje um pouco presos na parte da frente, uso óculos de grau, armação azul escura. Estou vestindo um blazer preto, uma blusa de lã preta, sobreposto um colar de miçangas e sementes coloridas, as miçangas num tom azul. Visto calça jeans e bota caramelo. Hoje eu estou aqui com a Juliana Vieira, que é técnica de enfermagem, e com a Rosângela, que é professora de artes. Ambas pratas da casa, né? Ou seja, servidoras públicas aqui do município de Blumenau. E nós vamos então conversar um pouco, dialogar um pouco sobre essas vivências, o lugar de fala de cada uma dentro do serviço público. Um bate-papo. É isso que nós vamos ter aqui hoje, para que quem está nos acompanhando, nos assistindo, compreenda esse espaço ocupado pela mulher negra, pela mulher indígena e todos os desafios que ainda se tem para enfrentar. Então, eu coloco para a Juliana e para a Rosângela estarem se apresentando. O Sérgio, né, o ex-coordenador aqui do sindicato, dirigente sindical atuante, ele sempre fala que ninguém melhor do que nós mesmas para nos apresentarmos, né? Então, Juliana, começo com você. Oi, boa tarde a todos. O meu nome é Juliana Vieira, eu sou técnica de enfermagem do município, uma servidora do SUS. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, loiros, descoloridos. Estou vestindo um body colorido com temas referentes à cultura negra, né? Colorido, natureza, uma calça caramelo, uma bota marrom, uso brincos dourados de cobra, um colar dourado também, maquiagem, batom vermelho, uma forma a qual eu gosto muito de me apresentar, colorida. Rosângela. Me chamo Rosângela Teixeira, sou professora de artes visuais, sou servidora pública, né, do município, atuo na Escola Francisco Lanzer, sou uma mulher de tonalidade parda, mas uma mulher indígena, né? Tenho olhos castanhos, cabelos abaixo do ombro, em tom castanho escuro. Estou trajando uma jaqueta jeans sobre uma camisa de lã marrom. Estou de saia colorida preta e branco. Estou de bota preta. Então, meninas, hoje nós vamos aprofundar esse debate, então, do porquê o dia 25 de julho é uma data tão importante e como o racismo, o machismo, eles impactam na vida das mulheres servidoras públicas e quais os caminhos que nós podemos, então, construir para que a gente possa ter um serviço público mais inclusivo
e igualitário. Afinal, essa é a nossa proposta, né? Oferecer um serviço público de qualidade, né? Lutar por políticas públicas de qualidade que realmente alcancem, né, a população. E aí é a mulher negra, a mulher indígena oferecendo este serviço, executando esta política pública, mas e do outro lado nós também temos a população que se utiliza desses serviços. Então a gente vai falar um pouco disso. Durante a nossa conversa, nós também queremos ampliar, então, o nosso olhar, né? Para reconhecer também as mulheres indígenas, Rosângela, que assim como as mulheres negras carregam na sua trajetória, nos seus corpos, as histórias de vida, a resistência que os povos enfrentaram e ainda enfrentam contra racismo, o próprio colonialismo que ainda permeia tantas nossas relações, o patriarcado e as diversas formas de exclusão e de violência que nós estamos afetas aí no dia a dia. Para iniciar esse bate-papo, é, é importante a gente contextualizar que o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, que foi criado lá em 1992, ano que a minha filha nasceu, durante o primeiro encontro de mulheres negras latinas caribenhas, e ele foi realizado em Santo Domingos, na República Dominicana. O evento, ele reuniu representantes de diversos países e regiões para debater as desigualdades estruturais que afetam, né, de forma direta e severa as mulheres, e também para reconhecer toda essa luta por direitos que essas mulheres construíram, vêm construindo, a importância, né, da mulher negra, da mulher indígena na história deste país, na construção deste país. No Brasil, dia 25 de julho, então, ele também celebra o Dia Internacional de Teresa de Benguela, uma mulher negra, quilombola, né, militante, defensora, né, do quilombo lá no século XVIII, e que reforça o reconhecimento, então, da trajetória das mulheres negras na história do país e o papel central que elas desempenharam e desempenham, então, nessas lutas por liberdade, por justiça, por equidade, pelo fim, né, de todas essas violências de opressão que nós vivemos. E aí eu quero começar pedindo para vocês falarem um pouco disso. Como vocês, enquanto mulher negra, enquanto mulher indígena, servidoras públicas atuantes no serviço público de Blumenau, como é que vocês se percebem nesse espaço? Como é que vocês entendem a acolhida no espaço público, a execução da política pública? Como é para vocês estar nesse espaço, executando os serviços, muitas vezes também sendo usuária do SUS, por exemplo, né? Como é para vocês? Eu queria que cada uma falasse, então, um pouco da trajetória, dos desafios e da esperança diante de tudo isso, de como nós podemos caminhar, que estratégias nós ainda podemos buscar para tornar essa sociedade mais inclusiva e com menos violência. Fiquem à vontade. Bom, essa ocupação que eu acho bem importante da mulher negra hoje no serviço público de Blumenau, foi um desafio, né? Eu já vinha de um serviço público em Minas Gerais, onde eu nasci, me criei, e lá eu não sentia tanta dificuldade porque era uma cidade majoritariamente negra. Então a gente não tinha tanta dificuldade de acessar o serviço, acessar ao concurso e participar do serviço público. Quando eu cheguei em Blumenau, eu percebi que era um serviço mais elitizado. Não parecia estar ao meu alcance, né? Inúmeras vezes eu falava, mas eu sou concurseira, eu estudo, eu vou passar no concurso da prefeitura, eu vou trabalhar no SUS. Ah, mas tu acha que consegue passar no concurso? Então a gente já sente essa barreira ali, o racismo ali, essa dificuldade. Só que isso não me fez desistir. É um serviço ao qual eu acredito que o país se desenvolve melhor quando tem política pública de qualidade, quando quem está oferecendo esse serviço acredita nisso também.
Então, e passar, sair do serviço privado e ir para o serviço público, houve alguns questionamentos. Ah, mas tu passou no concurso? Tu conseguiu passar na prova? E algumas vezes eu questionava, por quê? Por eu ser negra, eu não tenho condições de passar numa prova? Eu não posso acessar o concurso público, né? Então, uma cidade com racismo nesse sentido muito velado, né? Você faz uma prova, você passa por um processo, mas às vezes é desacreditado aquele processo que você passou, porque a sua cor te coloca como um impeditivo, Sim. né? A tua condição racial te coloca como impeditivo. E a partir do momento que comecei a acessar, também comecei a participar de coletivos, que eu acho que é bem importante a gente fazer essa ocupação, participar de coletivos, encontrar os nossos pares, porque isso nos fortalece bastante. E consegue nos ajudar no sentido de, aquele dia foi ruim. Eu já tive situações de pessoas que falaram, ai, mas é você quem vai me atender? Sim, é o que tem. E aí eu passei a ser bem combativa nesse sentido. É o que tem. Eu acho que eu tenho condições suficientes para fazer isso. E, e é o que eu vou fazer. Se você não quiser, fique à vontade para acessar outro serviço, mas o que tem aqui é esse. Então, é bem importante. Só que hoje, eu já estou há quase 3 anos no serviço público de Blumenau, hoje eu já encontro um respeito muito grande. Trabalho na SF Tamara, é uma região periférica, existe uma luta muito grande lá, porque são pessoas periféricas, invisibilizadas, então a gente tem vários perfis epidemiológicos ali, então temos pessoas nordestinas, temos um território indígena ao qual a gente atende, mas também temos uma comunidade de uma branquitude muito grande, né? Muitos descendentes de alemão, então quando eu cheguei ali, o pessoal ficava meio assim. Hoje não, hoje chega, abraça, leva cuca, leva bolo, porque aprendeu que não é a minha cor que define o que eu faço, e sim como eu executo o meu trabalho. E se eu executo bem, se eu tenho um carinho grande por aquilo que eu faço, isso também torna um respeito. E essa luta do sindicato eu acho bem bacana, porque a partir do momento que reforça que o racismo é crime, que não pode, então a gente tem bandeiras no posto dizendo, ó, aqui não pode violência com o servidor público, aqui não pode LGBTfobia, aqui não pode ter racismo. Então as pessoas aprenderam também, quando acessa o serviço, a ter respeito por quem está ali trabalhando. Né? E é legal ver que hoje eu não sou a única mulher negra que trabalha no posto. Então, eu tenho uma outra pessoa negra que trabalha no posto também. E o que eu tento fazer com essa pessoa é tentar fortalecer ela e falar para ela: olha, você pode falar, você tem uma postura, você tem que ter uma postura, você é uma profissional, você não pode ser desacreditada por isso. Então, isso é bem importante. Que a partir do momento que a gente começa a ocupar esses espaços, os outros que vêm também se sentem empoderados e à vontade para ocupar esses espaços também. E é uma referência para a comunidade também, né, Ju? Porque assim, você é uma técnica que está lá, está atuando, uma servidora pública, e que talvez consiga levar para aquelas meninas, meninos daquela localidade, daquele território, que eles também podem ocupar esse espaço do serviço público. Como tu trazes, né? Me diziam, mas tu fez concurso, mas tu vai fazer, será que tu vai passar, né? E eu acho que entendendo que ocupar esse espaço também é dar essa referência para aquele território, né? Olha, a mulher negra, ela também pode estar nesse espaço do serviço público, prestar concurso, estar ali ofertando um serviço, executando um serviço. Eu acho isso é muito legal, essa referência dentro do território, né? Rosângela. Bom, dentro do meu território, eu falo muito dentro das minhas discussões, dentro da educação, sobre o território, né? Nós somos o território. Ela é o corpo do território. Você é o corpo do território. Nós somos o corpo do território. Da onde nós viemos, o nosso corpo do território vem conosco, né? Ela veio da onde você veio? Minas. De Minas. E eu vim do Amazonas. Então, meu corpo território vindo do Amazonas até chegar no sul. As minhas experiências vividas, contadas por mãe, por pai, por avós, né? Elas não saíram de mim, elas estão dentro de mim. Elas estão enraizadas dentro desse corpo território, dentro desse corpo território indígena, de uma mulher indígena, chegando em outro
estado e municípios, né? Quando eu cheguei em Blumenau em 2021, quando eu cheguei com 2 meninas, né? E aí eu chego, me deparo na cidade onde eu não conhecia ninguém. E eu falei, eu preciso trabalhar. Quando eu fui, a primeira coisa que eu fui buscar foi o que estava tendo de processo seletivo, concurso. Vejo o concurso do município de 2021. Vou lá, me inscrevo para professor de arte. E aí eu passo, eles atrasaram um pouco ali a chamada, né? Demoraram a chamar isso de 2021. E aí eu fui para o município de Gaspar trabalhar também, né? Fiz o processo seletivo e lá no município de Gaspar começa a minha história dentro do processo do Sul, dentro da educação. Lá eu começo a trabalhar como arte educadora, mas quando eu chego lá, eu me deparo que eu não vejo eles falarem sobre os povos indígenas, sobre os povos originários. Era uma coisa que não se falava e que só se falava das partes italianas, europeias, alemão, e aí a gente não tinha essa questão dos povos. E aí aquilo ficou encucada, e aí eu ali dentro daquele território, porque era um território da educação que eu falo que o nosso território da educação é nosso, né? A gente constrói ele com aquelas crianças. E aí eu tive a ideia de fazer atividades voltadas para os povos indígenas, dentro da escola, que foi na Escola Angélica, né, lá em Gaspar. E comecei a trabalhar a temática indígena e trouxe, na época, a cerâmica marajoara, para falar sobre essa questão da cerâmica. E aí eu fiquei me perguntando, e toda hora as pessoas ficam, você é indígena? Você é indígena? Você é indígena? Pergunta toda hora se eu era indígena. E aí eu fiquei pensativa, eu falo que a minha construção da tomada do território de uma mulher indígena é bem engraçada, porque quando eu estava na Amazonas, eu não me reconhecia essa mulher indígena. Porque lá, como ela fala, no território dela, ela é igual aos outros, porque na Amazônia, quando tu vai, todo mundo tem os olhos puxados, nós somos pardos, nós somos tipo como se fosse no Japão. As características, né, Características todas iguais, assim. Então, a gente não tinha esse questionamento. Então, quando eu saio de lá, eu tomo essa pancada desse questionamento. Aí eu comecei a construir todo o meu processo. Eu volto para a Amazônia de novo. Você retornou para a Amazônia. Retornei na Amazônia para a construção dessa retomada do meu território indígena, que era eu, como uma mulher indígena, empoderada como uma mulher indígena. Fui até minha mãe, fui até meu pai, busquei a minha ancestralidade, disse, mulher, vem cá. Para minha mãe, eu sou indígena. Ó, minha filha, você é indígena, nós somos indígenas, mas quando nós saímos do nosso território e vemos para o território das áreas ribeirinhas, é construído o processo ribeirinho e é apagado o processo indígena. Então, você não passa a se reconhecer como uma pessoa indígena, você passa a se conhecer como uma mulher parda da cidade, porque você precisa se encaixar dentro do território novo que você está. Então, foi todo um processo. Eu me conheci como uma mulher parda, eu não queria me conhecer como uma mulher indígena, porque eu achava melhor se reconhecer como uma mulher parda, porque eu sofria menos questionamentos para eu estar e ser aceita naquele ambiente, mas quando eu chego em Blumenau, eu senti a necessidade de fazer essa retomada como essa mulher indígena, de força, né? E levar isso para frente, para dentro das escolas, porque quando eu cheguei nas escolas, eu vi o racismo estrutural muito grande. Inclusive, minha filha, quando entra no Instituto Federal de Gaspar, ela sofre xenofobia e racismo de raça, porque quando ela adentra ali, eles são cruéis, porque ela entra por cotas raciais. E quando ela entra por cota, eles reclamam a questão da cota. Mas a cota é uma lei, é um direito, né? Sim. Então ela só É um exige resgate, é um né? resgate. É um resgate. É É uma- aham. É o resgate e o salvamento. Não vou dizer que é um salvamento, porque eu acho que é uma palavra muito, né,
que não entra. É uma ação É uma afirmativa, ação né? afirmativa, né? Então nós temos Mas, muito ainda que aham, caminhar para sim. garantir E aí, todo o prejuízo que já foi dado. assim, porque a gente está em busca disso. Não é que a gente não saiba mais. A gente sabe. Porque para eu estar hoje aqui e estudar, eu não conseguia, no estado do Amazonas, entrar numa faculdade particular, porque eu sou uma menina periférica, de área de bairro ribeirinho, de beira de rio, do Rio Negro. Eu não tinha condições de pagar uma faculdade particular, então eu tive que estudar o dobro, o triplo, para eu entrar numa universidade federal e bancar os meus estudos. E estar lá dentro, firmando a minha busca pelo conhecimento e a luta pelo meu território. Então, quando eu venho de lá, que eu falo que o conhecimento ele é libertador. Então, quando a gente adentra a academia, a gente estuda, a gente se liberta, o nosso horizonte ele se abre, né? E quando eu chego aqui no Sul e que eu vou fazer isso, por exemplo, hoje eu sou funcionária pública do município de Blumenau, mas atuo ainda em Gaspar, estou com um projeto de pesquisa em Gaspar que eu escrevi, é o terceiro da América Latina, sou dentro das bibliotecas para falar sobre os povos originários. E lá em Gaspar a gente está aplicando a Lei 11.645 através do projeto de pesquisa, que está sendo bancado internacional, é o terceiro da América Latina, veio uma verba e a gente está levando oficinas de cestaria indígena com os povos daqui do Sul. Por exemplo, eu procurei os líderes indígenas da região, por exemplo, o Sol do Amanhecer, que fica aqui próximo à Toca do Fortista. Eu trouxe hoje nós tivemos uma oficina do cesto deles, ancestral, que eu acho muito linda a história, porque a história desse cesto, ela fala da ancestralidade da busca do alimento. Hoje eles fazem o cesto para comprar o alimento com a venda do cesto. Olha só o quanto brutal essa cultura sofre no Sul. Por exemplo, antigamente a gente fazia o texto para buscar. E hoje, como funcionária pública, eu vejo assim, eu não vejo assim de eu dizer assim, eu sofri racismo quando eu entrei, sofri xenofobia. Minha filha sofreu. Quando eu entro como essa funcionária pública, né, do município, né, eu não sofri, eu fui acolhida na escola onde eu estou, hoje eu trabalho na escola Francisco Lanzer, no bairro Tribés, eu sou muito querida na escola, assim, a diretora, todo mundo me acolheu muito bem, eu me identifiquei como uma mulher indígena, como uma mulher que luta pelas causas étnico-raciais dentro do chão escolar, que fala sobre essa questão da xenofobia, do racismo, do bullying, né, que as crianças sofrem dentro do chão de sala de escola. Então, no ano passado, logo que eu entrei na escola, eu já entrei fazendo um projeto junto com as moças da biblioteca para a gente falar sobre a questão dos negros, né? E aí a gente traz vários convidados e a gente fala sobre o racismo dentro da escola, porque a gente viu que o índice de violência com falas absurdas contra outras crianças, porque a gente sabe que uma fala machuca, né? Uma fala maldita, que eu digo assim, tem um peso de morte, porque para o outro, para aquele que está afetando, ele não sente, mas para aquele que é afetado, ele sente profundamente. Uma marca na nossa Né? É uma marca que vai ser profunda. Então, quando eu chego nessa escola, graças a Deus eu fui muito bem acolhida, a minha diretora amou, assim, e acha muito importante de falar sobre as questões étnico-raciais. Eu sempre bato muito nessa tecla da minha escola, eu achei que eu ia ser expulsa, mas uma acolhida tão grande, né? E aí eu tive uma acolhida tão grande, eles estiveram dispostos a falar, porque quando eu fui para uma roda de conversa na FURB, para falar desse professor dentro do chão de sala de escola e como eu falo e como eu aplico essa questão da Lei 11.645 sem ser questionada, sem ser,
esse trabalho você não pode fazer. Esse trabalho, porque nós temos ainda no nosso município nessas questões ainda sobre questões étnico-raciais ser falado com certeza. em locais públicos, né, de trabalho dentro da educação, mas para ter uma resistência, né, irmã, na saúde, Sim. como a nossa querida passou por isso também. Ô, Rosângela, tu chegaste a comentar sobre, né, tu tivesse uma acolhida, a escola te acolheu, o diretor acolheu, está conseguindo aplicar o teu trabalho. Por mais que tu tenhas te sentido impactada, né, por essa realidade do estado de Santa Catarina, do município, né, territórios diferentes, com culturas diferentes, mas tu tivesse uma acolhida no serviço público. Eu acho que isso é importante a gente estar trazendo também, porque a gente, né, pensa, como que os colegas, porque a gente está falando aí para os servidores, para as servidoras e para a sociedade como um todo, como os colegas podem, o que eles devem e podem fazer para diminuir, né, esse abismo que existe, a coisa da xenofobia, né, todo esse racismo estrutural. E aí tu chegaste a comentar que tu não viveu isso, mas que tu viveu através da tua filha, que a tua filha sofreu aí xenofobia, racismo. Queria que tu falasse um pouquinho disso, porque a gente justamente vai falar disso, que a gente quando fala de mulheres, parece que todas as mulheres, a mulher branca, a mulher imigrante, a mulher negra, indígena, que elas têm as mesmas possibilidades na sociedade. Não. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Então, assim, o teu relato traz um pouco disso. E eu queria que tu falasse um pouco disso que tu viveu, então, com a tua filha. E aí, quando eu chego na FUB, eu ouço uma pergunta para eu adentrar nesse assunto, para enfocar essa questão do racismo que a minha filha sofreu, né? Eles me fazem uma pergunta: como o racismo te atravessa? Essa pergunta foi profunda para mim ali. Ele me atravessa como se fosse uma faca, porque ele me corta por inteiro. Quando afeta o teu filho, né, que é algo que nasce de você, que você cria, que você acolhe, que você ama, né? Como as Mães do Amor também tem um projeto, né, que acolhe seus filhos e que ama. Aquilo me atravessa como uma faca profunda, porque quando eu olhava para ela e ela dizia: eu não aguento mais. E ela, como uma menina de traços indígenas, né? Olhos puxados, porque a gente tem esses olhinhos puxados, né? Cabelo negro, né? Ela tinha pele branca, ela poderia muito bem se passar por gente da região. Mas os traços delas, em termos fenótipos de rosto, entrega que ela não é da região. Então, com isso, ela sofreu esse racismo de raça. Falavam para ela que os rios eram sujos, que a cidade eram sujas, faziam brincadeirinhas, por exemplo, com ela em relação aos povos indígenas, né? Vocês vestem roupa lá? Vocês andam nus? Aí ela dizia assim: que eu saiba, não. Hoje nós somos indígenas que vivemos numa sociedade onde nós vivemos debaixo de leis, né? Ou se você não vive, eu a vivo, né? Porque eu estudo, tenho direito à educação, tenho direito à vestimenta, eu tenho direito a todas as coisas, assim como você tem. Como A qualquer tecnologia, eu sou uma pessoa normal, eu não sou uma pessoa anormal só porque eu me identifico como uma menina indígena. O teu solo não é melhor que o meu solo. Então ela sofreu muito disso, apesar dela falar, apesar dela lutar, a se impor, aquilo mexeu profundamente com ela, porque ela não conseguia estar sendo aceita no espaço que ela habitava, que aquele era território dela, de adolescente, de estudo, de ser acolhida naquele momento. E se constrói as relações. E isso é onde que constrói relações, porque depois, quando ela sai daquele território familiar, que é eu e a proteção de os avós, e onde nós estamos, que ela vai para esse território de educação. Vai buscar o espaço dela, né? Buscar o espaço dela, ela tem essa espaço hostil, né? ela tem todo esse processo hostil, e aí ela toma uma porrada, e aí ela se fecha, e aí ela diz, chega um período que ela diz bem assim: ou você me tira, ou eu vou pedir para o meu pai me tirar. Nós fomos na direção, resolvemos um monte de coisa, fizemos tudo,
mas ainda, como vocês sabem, algumas pessoas ainda do seu jeito querem tratar como se isso fosse, é uma brincadeira. Sim. Eles que é são muito duro jovens. isso, né? E aí você, como mãe e educadora, porque você também, além de ser mãe, você é educadora, né? Eu não concordo com isso, né? E aí ela pegou, saiu, foi para uma outra escola, e lá, quando eles quiseram fazer a mesma coisa com ela nessa outra escola, e antes disso eu falei para ela, se imponha como uma mulher indígena, levante o seu tom de voz, fale firme, seja uma mulher de força. Não deixe que ninguém te humilhe pela tonalidade da tua pele e pela raça que tu é. E aí, quando ela chega nessa outra escola, que é uma outra escola pública, ela vai quase que sofrer a mesma coisa. Só que o que é que acontece? Ela diz bem, o que é que ela faz? O professor pediu para ela fazer um trabalho. Ela trouxe jogos. Ela disse: vou trazer os jogos no arco e flecha. Já que não querem agora eu vou falar sobre minha cultura, e trouxe a cultura dela, e todo mundo, a partir dali naquela escola, começou a respeitar a cultura dela, porque ela parou de ser aquela menina que negava a sua raça. Se retirava, Ela, né? isso, se retirava. Ela passou a ser aquela menina que se colocava para lutar pela raça dela, para ela dizer: eu sou uma menina indígena, estou aqui, eu também tenho direito a esse território. Então, a partir daí, a gente foi construindo todo esse processo. E aí, eu me coloco como essa pesquisadora. E aí, o que eu podia fazer? Eu disse assim: como que eu posso, sendo educadora, mudar todo esse pensamento em relação ao racismo? Vou escrever. Comecei a escrever um projeto de pesquisa para uma sequência didática para falar sobre a questão dos povos originários através da arte contemporânea, para falar sobre os indígenas e a cosmovisão do indígena, porque o indígena tem uma cosmovisão totalmente diferente das pessoas que habitam essa cidade de concreto. Nós pensamos como nós somos da terra, nós somos da água, nós somos do ar, nós somos da floresta. Nós pensamos, nós não diferenciamos o todo. O Sim. todo estar junto. Nós vivemos esse coletivo a todo momento. A floresta somos nós somos a sociedade e vamos caminhar junto, porque a gente vive no coletivo, né? Então, quando a gente vai para essa sociedade e enfrenta esse coletivo com esses pensamentos diferentes, crianças com pensamentos que machucam, como eu vejo muito meninos na minha escola, às vezes têm atitude de falar, fala bem assim para o coleguinha, um exemplo. Vai do norte, vem cá do norte. Mas isso é uma coisa engraçada, porque a criança ela não nasce com isso. Ela aprende isso em casa. Sim. Então, por mais que o professor faça aquele trabalho, o berço educacional da criança vem de casa. Então, isso já está no cerne, né, da família ali. E aí, qualquer coisa que vá se referir de uma forma negativa, não faz serviço de preto. Veio lá de cima. Esse veio lá de cima, gente, eu chego a me arrepiar. É horrível, porque assim, ó. De onde você veio? De Minas. É lá no norte? Não, Minas Gerais, gente. Vamos estudar geografia. Mas aí isso é um Sabe? questionamento, né, Ju? Assim, Sim. que educação que a gente está possibilitando na sociedade, não Exatamente. só nas escolas. Que Exatamente. educação que a gente está possibilitando, que filhos, que jovens que a gente está Exato. criando, educando, a partir de que valores, né? O valor da segregação, o valor do racismo. Então, assim, por isso que eu digo, a gente ainda é muito permeado pelo colonialismo, né? E o colonialismo traz com ele, sim, o racismo, a xenofobia. Porque vê o negro e o índio como mercadoria ainda, né? Isso. Não reconhece como ser humano. E aí, por isso, tanto preconceito em relação às cotas, por isso, tanta ofensa em relação às mulheres negras indígenas, porque são objetificadas, elas não são consideradas mulheres. Uma coisa que eu achei engraçado, hoje foi lançado ali o concurso da Realeza de Blumenau. Todas brancas. Do Oktober, tu Do diz? Oktober. Todas brancas. A gente tem mulher negra nascida em Blumenau. Sim. A gente tem mulher negra, filhas e descendentes de alemães, de sobrenomes alemão. Por que essas mulheres nunca aparecem? Por que essas mulheres nunca
são apresentadas ou são dadas a elas oportunidades para participar desse tipo de concurso. Então, são questionamentos que a gente ainda faz, porque isso é reforçado. Sim. É uma situação que é reforçada. Quando a Rô fala do racismo, a minha filha, quando a gente chegou aqui, ela estava com 8 anos. Ela sofreu uma situação de racismo, estando com as duas irmãs, mas como que as tuas irmãs são brancas e você é preta? E aí a gente foi colocar para ela a situação, olha, é assim, é de ser genético, a genética da mãe é mais forte, hoje ela é muito parecida comigo. E aí, quando ela sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio, ela virou aquela pessoa que ela tinha um único amigo na escola. Um único amigo, ela não se identificou, ela não conseguiu acessar porque o que ela falava. Ou eles falavam que eu estava ali estudando na escola pública porque eu queria ter cota, ou eles falavam que eu estava ali, ou os meninos, e ela hoje é uma menina que faz direito, está com 22 anos, faz direito, e ela é feminista, e eu acho bem bonito isso que ela fala assim, ai mãe, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu falo, pode ser menos brava, porque a gente tem também esse estigma de que a mulher negra é brava. Sabes que isso me traz uma questão, até na fala da Rosângela também, quando traz a questão, porque eu falei para minha filha, vai lá e você tem que se impor. Mas por que que a menina branca, adolescente branca, não precisa? Ela Por pode que ser que- sempre delicada, uma Isso. ladyzinha, e a negra tem que Por que que ser é negra? a Por que negra que é indígena, Por que a que a pessoa com venezuelana, deficiência, exatamente. né? Por que que a pessoa tem que gritar? Porque as Diferente, pessoas não né? podem ouvir? É. Por que que a pessoa eu faço parte da ONG Mães do Amor ali, e a gente também tem algumas falas sobre isso, porque é uma luta de mães, né? Começou com uma luta de mães, hoje a gente tem os filhos juntos ali, participando desse combate à homofobia, transfobia, LGBTfobia, porque são coisas que para nós teria que ser muito natural. Deveria ser natural. A gente não tem que estar gritando, pedindo respeito, pedindo Essa já é a mínimos. maior violência, É. né? Que o diferente, o diverso, ele precisa gritar para ganhar espaço. Exatamente. Essa violência que se vivencia, que é essa coisa estrutural mesmo das violências, e que você já nasce tendo que se defender de tudo isso. Exatamente. É lá no Centro de Educação Infantil, é na escola, é na faculdade, é nos serviços públicos, Sim. né? Então, assim, a grande violência já está aí. Eu tenho que ser mais forte. Eu tenho que me impor. Não, gente, eu tenho que estar na sociedade e ter o reconhecimento Exatamente. de que eu sou uma pessoa como qualquer outra, com os mesmos direitos. A nossa Constituição traz isso. Exatamente. Né? Que todos são iguais, né? Isso. Mas aí, meninas, eu queria que vocês me falassem, então, de tudo isso que vocês já trouxeram, como que vocês veem a importância, então, desta celebração do dia 25, né? Qual é a importância de ter um dia que identifique como um dia que é um dia de luta? A gente sabe que não é um dia simplesmente para comemorar, mas é um dia de luta, um dia de reforçar as lutas. Como que vocês veem isso? O que é ter o dia 25, né? Como esse dia definido como Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana, Caribenha, Indígena, os povos originários desta terra trazidos à força para cá, né? Como é que é isso? Esse dia traz uma importância ter definido uma data? Eu acredito que é bem importante, porque é um momento de reforçar, de luta, mas também de celebração, porque a gente consegue perceber que essas mulheres, quando estiveram ali buscando por direitos, por garantias de direitos, elas também reforçam que a gente já chegou, já alcançou alguma coisa, né? Se a gente for analisar lá quando houve a abolição da escravatura, e o que foi deixado de legado? Para onde esses povos foram jogados? Os indígenas, os povos originários que viviam nessa terra e foram colonizados. Como isso ficou para eles? Porque a gente tem uma história onde os negros foram jogados nas periferias. Eles foram jogados ali, não deram uma carteirinha azul, e na verdade nem a carteira azul não tinha, né? Jogaram ali sem saneamento, sem emprego, exatamente, sem saneamento, sem emprego. E aí essas mulheres,
são as mulheres que ficavam, elas ficavam cuidando ali, por isso existe todo esse estigma da mulher negra ser uma mulher cuidadora, mas é porque elas ficavam ali cuidando dos seus territórios, das suas comunidades, para os homens irem buscar o alimento. E aí elas deixaram de ser, e passou a celebrar isso. Não estamos mais no lugar de subserviência, nós somos autoras da nossa história. Nós temos a nossa contribuição nessa história, e essa contribuição é muito importante, porque passou a lutar por direitos de saúde, direitos de educação, direitos ao trabalho, direito a voto. São vários os direitos que essas mulheres buscaram, e ali em 1992, alguma coisa já tinha sido consolidada, porque elas conseguiram se reunir para buscar um pouco mais, para melhorar um pouco mais aquilo que já existia. E se a gente parar para pensar, hoje estamos há 30 anos, 30 e poucos anos depois disso, né? Quanto a gente já evoluiu? Hoje, desde 2012, a gente tem a lei das cotas, então a gente tem mais mulheres acessando a condição acadêmica. Quando eu terminei o ensino médio, eu não pude logo ir para a faculdade, porque eu tinha que trabalhar, porque eu era uma menina periférica que vinha de uma família pobre, ou trabalha ou estuda. Não tinha opção. Não tem opção, vou só estudar, ou vou só... Não tem. Termina o ensino médio, quando conseguia terminar, eu fui privilegiada nisso, né? Porque a minha mãe teve, depois de me ter, teve acesso ao estudo e conseguiu me dar essa oportunidade de terminar o ensino médio, mas eu tive que trabalhar. A minha filha terminou o ensino médio e pôde ir para a faculdade, ela trabalha hoje também. Não tem direito a cotas, porque eu sou servidora e o pai dela também é servidor público. E ela é uma menina negra que não tem direito à cota. E continua estudando e estuda direito. Por quê? Porque a gente precisa ter garantia dessas leis, garantia de cumprimento das leis. Espaços, né? E ocupar esses espaços, porque quando olha, ela fala, mãe, eu sou a única mulher negra que faz direito. Tu me dás um gancho já para a gente estar abordando também uma discussão que eu quero ouvir na fala de vocês, mas primeiro eu quero falar com quem está nos acompanhando. Se esse assunto ele está tirando dúvidas, aproveite para nos seguir, né? Siga ali o canal do Sintraceb, compartilhe esse episódio e conta para a gente aí nos comentários o que você acredita que ainda precisamos mudar para que o serviço público seja mais inclusivo e livre de discriminação. Conta para nós aí nos comentários. Ju, tu trazes um gancho para a questão de ocupar os espaços da política, seja do legislativo, do judiciário, do executivo, de ocupar os espaços, porque tu trazes uma questão na tua fala, a Rosângela também trouxe, que é dos coletivos. De você coletivamente precisar se organizar para ganhar força e para fazer a defesa. Eu sempre digo que a via para alcançar direitos, ela sempre foi coletiva e sempre vai ser. Sim. Eu não vejo outra forma da gente vencer contra a violência, a batalha contra as violências e de conquistar direitos. Ela é coletiva. E aí tu trazes isso um pouco quando tu fala dos coletivos, a Rosângela também, quando traz a questão dos coletivos. Então eu queria que vocês falassem um pouco também disso, assim, né? Enquanto servidora pública, estar no serviço público, né, que vocês já trouxeram um pouco na fala de vocês, a referência lá enquanto trabalhadora para aquela comunidade, para aquele território, na escola, trazer a história dos povos originários, dos povos negros, trazer essa história e dizer, ó, existe. Você fez uma fala que você disse que você começou a pesquisar enquanto pesquisador, e aí tem o grupo tal, tem a tribo tal, entende? Tu trouxe, estão aí, são invisibilizados, não são invisíveis. Estão à margem da nossa sociedade. Exato. Por exemplo, eles estão nos sinais, vendendo os cestos ancestrais deles, né? Que quando as pessoas passam pelo carro, dizem e olham para eles e chamam eles de cigano, e eles são indígenas caigangue da região, que nós temos guaranis, lacrolós, né? E os caigangues. Então, assim, nós temos 3 etnias na região, né?
de Catarina, que muitas das vezes não é invisibilizado, né? Eles têm isso, eles não são pessoas visíveis, né? Porque eles estão à margem, porque ninguém quer que eles apareçam, né? Não quer que eles contem dentro dessa estatística, né? Por exemplo, pesquisando coisas, por exemplo, dentro do serviço público, nós só temos 6 professores indígenas no município. 198 professores negros e 10.000 tantos que não se declaram em termos raciais, que não auto se declaram em nada. Então, a gente tem uma dificuldade, porque quando a gente quer fazer políticas públicas, como é que a gente vai fazer política pública para o servidor público que é o indígena se só tem os 6? Então, a gente tem que ver aonde é que está essa questão. Está tendo essa conscientização da autodeclaração? Como você se reconhece? Porque muitas das vezes isso acontece no chão de sala de escola, por exemplo. Vou fazer a matrícula do meu filho, a pessoa vem lá do norte, como eu, vem lá do Pará. Todos têm descendência indígena, eles colocam como pardo e não como indígena. Aí a estatística cai e a gente não consegue trabalhar políticas públicas dentro da educação para essas pessoas que estão aqui dentro do território. Então, por exemplo, eu estou ajudando ele, fazendo parte dos pesquisadores que está ajudando a elaborar essa questão do plano de educação, né, para escrever um diagnóstico. Então, tudo isso a gente está tentando trabalhar para que a gente melhore essa situação, né? Para que a gente possa cobrar mais essa questão das políticas públicas para os quilombolas, porque quem está na frente da pesquisa dos quilombolas é o Herculano, que é um grande pesquisador homem negro do Rio de Janeiro. Engraçado que a maioria das pessoas são de fora que pesquisam, né, essas questões étnico-raciais para o município, né? E nunca são os de dentro para fazer essa questão. Tipo assim, é uma luta muito constante que a gente tem que vir, tipo, Deixa mais evidente ainda Sim, essa cultura da mas negação. eu acho que essa luta toda, principalmente quando são pessoas de fora que vêm buscar essas pesquisas, é porque a gente quer se sentir pertencente a esse território. A gente trabalha aqui, a gente paga os nossos impostos aqui, a gente vive aqui e a gente não encontra política pública que nos acolha. E aí, a parte daí, dessa indignação, parte as pesquisas. Olha, a gente está aqui, a gente existe e precisa existir essa política pública. A gente tem o Ministério da Saúde que tem a política pública para a comunidade negra e ela não é aplicada em Blumenau. Juliana, tu entendes que ser hoje uma servidora pública te traz mais possibilidades de ter essa informação? Porque, assim, qualquer mulher negra, vamos dizer, tem esse conhecimento, Não. Então ocupar esse espaço... Ocupar esses espaços, ocupar os coletivos, ser uma pessoa sindicalizada, entender de leis, de direitos, de deveres, é importante porque traz também a busca. Olha, eu cheguei até aqui, mas eu acho que tem mais, então eu vou procurar, eu vou buscar. Eu, quando trabalhava ali no serviço privado, eu não tinha tempo, porque eu tinha jornada dupla, às vezes tripla de trabalho. A partir do momento que eu passei a ser servidora pública, eu passo a ter tempo. E ali vem a história da escala 6x1, né? Eu trabalhava infinitamente. Eu pouco via minha filha crescer, porque a gente tinha que trabalhar. Trabalhava, tinha que morar, tinha que comer, então tem que trabalhar. E aí uma cidade onde tu chega e as pessoas falam, trabalho, é uma coisa frenética, louca. E aí quando eu vou para o serviço público, o que eu vou fazer desse meu fim de semana que eu não tinha? Comecei a buscar. Aí encontra um coletivo ali, outro coletivo aqui, outro coletivo lá. Então, começa a participar desses coletivos. Daí tu começa, eu sou da saúde, mas eu estou em bastante coletivos que tem pessoal da educação. O pessoal da educação fala isso. Eu chego às vezes em casa, eu vou pesquisar isso. Eu estou ali fazendo o meu trabalho, mas eu parei naquela barreira. Mas não, tem que ter alguma coisa. Então, a gente tem a oportunidade para essa busca. Porque daí não tenho a minha vida engolida só pelo trabalho. Sim. E aí, esse lugar do serviço público é legal porque te dá essa oportunidade. Deu a oportunidade, por exemplo, de fazer com que minha filha terminasse o ensino médio e pudesse ir para a faculdade. Porque a gente consegue ajudar a custear esse estudo hoje.
né? Então, são várias oportunidades. Então, tipo, foram oportunidades que eu vejo ancestralmente, oportunidades que a minha avó não teve, a minha mãe não teve, eu não tive, mas ela já tem um acesso melhor. Mas isso foi gradativo. Mas gradativo também porque eu tive lá, essa indignação sempre veio desde criança, de buscar, de espaços, de bonito, feio, e aí é saber, olha, tu não pode mais me chamar, não pode mais me ofender pela minha cor, pela minha raça, tu não pode mais. Porque se você fizer, eu hoje vou te Hoje tenho processar. ferramentas para me defender. Exatamente. Mas tem as meninas, eu digo até as meninas que moram na periferia ali, onde eu trabalho, elas pouco têm acesso a essa informação do que elas têm direito de saúde, de controle de natalidade, de espaço de estudo. Olha, estuda, porque tem direito, tu pode ir prestar um vestibular, estuda bastante para o Enem, porque daí você tem direito a acessar uma faculdade. Mas parece um sonho muito distante isso. Sim. É muito ruim isso. Como é que vocês duas veem? Que assim, hoje a gente está aqui discutindo, na verdade, né? Com a Rosângela, que é da educação, com a Juliana, que é da saúde, né? Nós temos outros serviços públicos no município. Sim. Tu colocasses que tem 6 profissionais hoje no serviço público que se declaram de indígenas, né? Então, como que vocês veem os demais trabalhadores, os demais servidores e servidoras, né? Que aí eu acho que é para a gente conversar com os nossos pares também, né? O que os demais servidores precisam fazer, o que eles precisam entender, aonde que eles podem estar, na verdade, se envolvendo para que a gente consiga vencer essas barreiras e efetivamente ter um serviço público que chegue até essa adolescente, né? Um serviço público que chegue lá na periferia, que chegue lá na aldeia, que chegue nesses grupos populacionais para estar levando essa informação e estar trazendo eles para fazer essa discussão, né? Tu colocas, é bem isso. Nem toda mulher negra ou toda mulher indígena tem a informação que vocês duas têm. Por quê? Porque vocês estão ocupando espaço, né? E aí eu quero também que vocês já falem um pouco da questão de ocupar também o espaço político, né? Estão na cena, no serviço público, e ocupar o espaço político, essa servidora pública, né, que vem construindo um espaço de trabalho, um espaço de luta, vem trazendo toda a ancestralidade, todo o território, dando visibilidade, né, para os povos originários, para a população negra. Como que a gente vê, nesse contexto, ocupar também o espaço público da política também? Eu acho que essa nossa ocupação como mulheres, né, latinas, brasileiras, sobre a conquista desse espaço, ela é importante, é necessário. Uma vez me fizeram a pergunta: por que tu estás lutando aqui e tu não estás lutando lá, na tua região? Porque na minha região não é necessário a luta. A luta é necessária dentro desse território catarinense que a gente vive hoje, que engloba racismo estrutural gigantesco, porque a gente vê que a população de Catarina é quase que 80 e poucos, vamos dizer que seja os 80 e poucos por cento de branquitude. É muito para os povos indígenas e para os negros que aqui habitam. Sim. Eles são em quantidades maior. Então, para eles, eles estão em mais vantagens, né? Porque o projeto de embranquecimento do Brasil, no Sul, ele deu certo. Ele deu certo, porque eles receberam terras, eles receberam acolhida, mas também eles sofreram muito. Não vou dizer, eu não sou contra eles nem nada. Exatamente. Eles sofreram demais, morreram doentes, vieram para cá com uma expectativa de vida, de melhora. Foi isso que ofereceram para os alemães. Exatamente. E quando eles chegam aqui, eles enfrentam esse sofrimento, morte, tiveram que reconstruir todo o processo. Mas nessa reconstrução desse processo deles de melhoria de vida, teve todo um conflito entre raças, entre negros, indígenas e europeus.
Então, nós todos no Brasil, ninguém é raça pura, todos nós somos mestiços. A gente tem que entender e reconhecer que nós somos mestiços, porque nós somos misturas. Hoje, esse povo que está agora, todos nós somos misturas, porque já se misturou. Porque eu tenho um amigo que ele contou na semana passada, eu estava ali no Projeto Colmeia, que acontece no Teatro Carlos Gomes, ele faz o exame para reconhecer a ancestralidade dele sanguíneo. Quando chega lá, ele tem nitidamente, porque ele é um homem branco, ele tem nitidamente que ele é só europeu. Quando ele viu, deu 20% de indígena. Ele chega comigo e me pergunta: vem cá, Rô. Cara, eu tenho descendência indígena na minha família, que não sei o quê. Eu disse: e o que você fez? Aí, eu fui lá com a minha mãe. Fui lá, procurei ela. Aí, buscar as origens. Fui buscar as origens. Lá, a minha mãe falou que a minha bisa foi pegada a laço. Aquilo me impactou de tal forma, porque ele só se reconhecia o lado europeu. E isso, como é forte essa coisa, né? Porque assim, foi pegar laço. Sim. Alguns Palavra corpos forte, né? forte, Sim, ou é seja, muito foi uma forte. violência. Foi uma violência. Ela foi sequestrada. E Ela isso foi aconteceu roubada. com várias mulheres indígenas e mulheres negras, né? Sim. Porque houve lá, no final da abolição da escravatura, houve um projeto, sim, de branquear, embranquecimento, né? Vamos embranquecer todo mundo. Não deu certo, né? Eu tô aí para dizer, eu sou uma falha, então, do sistema. Graças a Deus, que bom. O que está faltando, como eu te falei, isso é consequência do contingente de nós termos mais pessoas brancas. Então, não há necessidade para a minoria, que estaria entre os 30% de negros e indígenas. Então, a política pública é para essa pessoa, que é embranquecida, que é a maioria da sociedade, mas a gente tem que ver que hoje, em Blumenau, nós estamos vivendo uma diversidade cultural muito grande. Nós temos muitos imigrantes de várias regiões do país. E cresceu de fora, de né? 10 anos para cá. Cresceu muito, Catarina, a população, e nós temos uma diversidade cultural gigantesca. Antes, você não via um restaurante que representasse uma comida do norte. Hoje você já vê. Mas é engraçado tu falar nisso, Rô. Quando eu cheguei aqui, eu me achava estranha. Porque era muita gente branca e pouca gente preta. E a gente não via essas pessoas negras ocuparem esses espaços e estarem nos espaços públicos e estarem caminhando pela cidade. Hoje a gente teve ali um boom com o pessoal do Haiti, mas veio bastante gente do Nordeste também com características negras. E uma coisa que eu acho, o pessoal fala assim: tu anda muito por Blumenau. Aí ando mesmo. E é engraçado que o ano passado, quando a gente fez ali juntos com o coletivo Movimento da Consciência Negra, foi um movimento que a gente levou para a Prainha. E aí o pessoal da roda da escola de samba, da roda de samba ali, levou o samba, aquele samba raiz, samba do Rio, samba de Minas, aquele samba da Bahia, que a pessoa senta na beirada da praça e vai tocar um samba. A gente trouxe aquilo ali na Prainha. E foi engraçado ver quanta gente branca achando legal aquilo. E quanta gente preta reunida e quanta gente branca achando legal aquilo. Porque o samba é aquela alegria, é força, né? Cultura popular brasileira. E daí, a partir daí, a gente começa a ver essas pessoas pretas chegarem mais para o centro da cidade. Elas começam a sair da periferia. E aí, quando tu olha assim, eu falo assim, hoje, quando eu olho, eu falo assim: não sou mais a única mulher preta nessa cidade. Eu acho que começa a se sentir pertencente, né? Exatamente. A atividade do carimbó, que tem Exatamente. Praça, né? De tudo que nós conversamos, eu acho que é importante a gente ter claro, assim, né? O Sintracep, ele é uma ferramenta de luta, né, da classe trabalhadora, e algo que é muito importante, né? A gente hoje estava aqui conversando sobre xenofobia, racismo, todas as violências vivenciadas, né? E olhando para o serviço público, o Sintracep, esse grupo político, desde sempre tem atuado contra a essas violências, o assédio sexual, o assédio moral, as violências contra os trabalhadores e as trabalhadoras, né? E a gente conseguiu uma grande conquista nessa campanha salarial, que é uma construção coletiva que vem vindo já há bastante tempo, mais enfatizada
a partir de 2018, e na qual a gente consegue que hoje no município tenha um protocolo de atendimento a situações de violência por parte dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, o servidor público, a servidora pública que sofre algum tipo de violência, seja ele externo ou nas relações de trabalho, hoje ele tem um protocolo, inclusive a gente já divulgou, né? Tem um material divulgando como cada trabalhador e trabalhadora pode acessar esse protocolo através Os canais de das plataformas digitais, um canal de denúncia, e que para nós é muito caro, né? Porque a gente sabe que agora a gente tem um fluxo de acolhida, de atendimento, de acompanhamento e de resolução, porque o mais importante é erradicar essas violências do mundo do trabalho. E hoje a gente tem esse canal, então, para quem está nos assistindo, né, acesse aí a plataforma do sindicato, né? Nós temos publicado, inclusive, os passos que você tem que dar para poder fazer a sua denúncia dentro dos processos digitais. E aí eu quero aproveitar para também falar com quem está nos acompanhando. Diz aí nos comentários, você já participou, já presenciou alguma ação que tenha ajudado a criar, a tornar o ambiente de trabalho ou o seu ambiente escolar, o ambiente da sociedade, num ambiente mais inclusivo? Conta para nós aí nos comentários. Porque é isso, né, a gente precisa qual é a ação que eu estou fazendo, que eu estou presenciando, que traz um ambiente, não só do meu trabalho, né, a gente passa muitas horas no trabalho, Sim. mas na sociedade, na escola que eu frequento, no grupo de mulheres, lá na associação, né, o que que eu estou fazendo para tornar esse espaço mais inclusivo, né. Meninas, conversa tá muito boa. Eu saio daqui hoje, assim, nossa, enriquecida de tanta ancestralidade, de tanta força dessas mulheres, né? E aí eu queria também que vocês já fossem pensando um pouquinho no que a gente deixa cada uma hoje de mensagem para quem nos acompanha, para quem está nos assistindo, as servidoras, os servidores, para olhar para o seu espaço de trabalho, olhar para a sua casa, para o seu espaço social, para o seu território e pensar o que a gente pode fazer, que estratégia que a gente precisa encontrar para que tudo isso que vocês trouxeram hoje não seja a exceção, Sim. mas que seja o cotidiano. Porque nós fomos diversos. Quando vocês falavam ali da questão de toda a miscigenação, a gente sabe que isso não foi natural, Não. que foi violência, mas Sadat, como que a gente constrói A partir de agora. a partir de agora uma relação que respeite, que dê visibilidade, que não negue o que a gente construiu até aqui? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, assim. Queria agradecer a presença de vocês, Sim. as histórias compartilhadas. Teve horas que eu tive que segurar a emoção mesmo. Foi bem emocionante. Segurar, porque foi bem emocionante a fala de vocês, a trajetória de vocês. E eu acho que sim, o Fala Mais, ele tem essa proposta mesmo, né? De dar voz, de permitir que a voz ecoe. E é isso que eu espero, né? Desse momento, eu espero que eu ecoe, que reverbere e que traga mudanças, né? Que construa, tá? Então, eu queria agradecer muito a vocês mesmo sobre isso, né? É que esse diálogo, então, ele fortaleça o nosso compromisso com o combate ao racismo, ao sexismo, a todas as formas de violência, xenofobia, né? Toda essa negação que a gente vive na sociedade. Juliana, Rosângela, cada uma de vocês agora, então, vai ter o tempo para passar a mensagem de vocês. Algo a mais que vocês queiram dizer para quem está nos acompanhando, para quem está nos ouvindo, para que a gente realmente faça a mudança. Obrigada, muito obrigada por tudo que vocês trouxeram hoje, que para mim é um enriquecimento muito grande. Assim, hoje eu saio com muito mais informação e com o coraçãozinho assim, ó, encharcado de ouvir duas mulheres fortes, guerreiras, que não recuaram e que não deixaram ninguém para trás. Sim. Eu penso que para a gente mudar todo esse cenário e conhecimento é a principal arma que a gente tem.
né? Não é com violência que se resolve. Eu acho que o letramento, porque a falta do conhecimento é o que gera violência, então seria muito necessário o letramento tanto de servidores quanto nas escolas, esse ensinamento sobre toda essa cultura negra, essa cultura indígena, cultura latina que a gente tem, quantos latinos ocupando essa cidade hoje. Eu acho que a partir do momento que se tem o conhecimento dessas histórias, a gente reduz a violência. E eu queria deixar uma mensagenzinha, preparei uma fala ali, e pensando em tudo, fui escrevendo, pensando, como que vamos falar sobre isso? E, assim, as mulheres negras, elas nunca foram apenas sobreviventes da história, elas foram construtoras dela. Cuidaram, lideraram, ensinaram, resistiram e continuam transformando o Brasil todos os dias. O 25 de julho nos convida não apenas a lembrar dessa trajetória, mas a assumir um compromisso de construir um futuro em que nenhuma mulher negra precise lutar para provar o seu valor. Acho que isso é muito importante. Bom, o que eu deixo é que nós vivemos em pleno o século XXI. Nós temos a tecnologia ao nosso favor, o conhecimento na palma da mão, né? Hoje em dia não dá mais para dizer que você não consegue desenvolver o letramento racial. Você sabe o que você está produzindo. Então, que os jovens, as mamães, os papais, as pessoas busquem aprender, usar a ferramenta da tecnologia como uma ferramenta de pesquisa, né? Para que não deixe que o seu filho cometa racismo, xenofobia, que afete, que traga falas preconceituosas sobre a cultura alheia, sobre a cultura do outro, porque nós vivemos numa sociedade plural, diversa, de muitos povos e de muitas culturas diferentes. Então, fora do Brasil, em outros países, eles admiram o nosso país, porque ele é um país de muitas culturas. E eles invejam o nosso carnaval, a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, o que eu deixo é que as pessoas que estão aí, você que é mulher negra, você que é mulher indígena, você que está aí nessa sociedade, venha, faça o concurso, estude, adentre esse espaço, venha fazer parte, né? Ocupe esse espaço para que a gente possa, esse grande grupo de mulheres, não ser só 2, mas ser 3, ser 4, ser 5, ser 1000, ser milhares de mulheres negras, indígenas e pardas e brancas e tudo aquilo que tem direito, todas as mulheres juntas dentro desse processo, né? De trabalho, que a gente possa se unir, né? E estar prontas para lutar, porque sem o coletivo dessa mulher, sem esse coletivo de mulheres, sem dar essa mão, sem apanhar essa aqui e essa aqui, a gente não consegue fazer políticas públicas para nós, porque uma só tem uma fala e um grito fraco, mas muitas ecoam. Então, eu acho que venha ser uma mulher indígena dentro do serviço público, venha ser uma mulher negra no serviço público, venha ser uma mulher branca no serviço público. E vamos nessa miscigenação. O que aconteceu lá atrás, que foi uma barbaridade, foi tudo aquilo que a gente odeia e né, é algo que nos deixa enojados no sentido de construção de história, mas a partir daqui que a gente construa uma nova história, uma nova sociedade, uma sociedade plural, uma sociedade que inclui, que acolhe toda essa diversidade. É isso que eu espero. Obrigada, meninas. Então, né, com o coração encharcado e a emoção à flor da pele, depois dessas falas tão potentes, chegamos aí ao final de mais um Fala Mais, Sintraceb, poderosa, O Sintraceb, ele continua à disposição para orientar, sanar dúvidas sobre o que for necessário. Precisando, entre em contato com a recepção aqui do Sintraceb ou com um ou uma
uma das dirigentes sindicais. Obrigado para quem já está nos seguindo. Divulguem para que essas informações, para que essa fala potente chegue a mais pessoas e até o próximo episódio do Fala Mais Sintraceb. Você ouviu o Fala Mais Sintraceb. Não esqueça de comentar, curtir, compartilhar e se inscreva no canal. Até mais!